Bem-vindos a mais um Entrevistas. O nosso convidado de hoje é o médico João Reinelli. Nós vamos conversar com ele sobre política e a sua experiência na Câmara dos Vereadores e na Assembleia Legislativa. Bem-vindo, João. Obrigado. De volta a Nova Prata. Sim, desde o dia 1º de fevereiro agora eu estou de volta em Nova Prata, já assumi o posto de saúde no dia 1º mesmo. E vou te dizer que estou gostando muito, viu, de estar de volta. Com saudade da terra. Sim, nunca deixei de vir para cá, mas embora a gente tenha muitas responsabilidades junto dos pacientes do posto de saúde, são muito menores do que as responsabilidades que eu tinha na Assembleia Legislativa. Então, também as cobranças são diferentes. A gente conversava antes, eu te dizia que eu até fico encabulado da forma como os meus pacientes estão me recebendo. O carinho, o carinho das pessoas. É muito diferente de ser um político, onde tu acaba sofrendo muito com críticas. Até agora não tive críticas no posto de saúde, graças a Deus. O João estreou na política em 2012, quando concorreu a vereador. João, sendo médico, falando na questão profissional e tal, o que te levou para a política? Então, eu tenho um grupo de amigos que havia concorrido pelo Partido Verde uns anos atrás, o Alisson, o Giovanni, concorrido pelo PV a prefeito. Então eles já tinham uma agremiação e me convidaram para fazer parte do Partido Verde, que eu nunca tinha militado em nenhuma bandeira partidária, por ver que eu era muito bem visto na sociedade, achando que eu poderia ter êxito na eleição. Eu aceitei. A gente estava indo viajar para a China, uma viagem que eles de negócios, e eu a passeio para acompanhá-los, e a gente acabou. Eu acho que foi quando o Inter foi para Dubai. Foi e a gente acabou indo viajar. Eu ganhei uma camisa do Inter, né? Mas sabe, e daí a gente acabou indo para a China e deixou aqui assim meio para ver o que acontecia, lançado meu nome como candidato a prefeito, que posteriormente não se realizou, mas que eu fui candidato a vereador e se elegeu. Consegui me eleger. Tu presidiste a Câmara também naquela época? Sim, presidi a Câmara. No 2º ano de mandato eu fui presidente da Câmara. Sim. E como é que foi essa tua experiência, João? É claro, agora tu tens até um comparativo, né? Porque tu passaste pelo Legislativo Municipal e pelo Estadual. Como é que foi a experiência a nível municipal? A experiência a nível municipal foi muito boa e me ajudou muito também depois na Assembleia Legislativa. Você chega meio com vergonha de falar em público, perdendo, né, os medos, a timidez. Então isso me ajudou muito. Não que eu não tenha sido tímido lá na Assembleia, porque também lá... É outra realidade, né? É outra realidade, te constrange mais também pelo fato e até porque tu tá numa exposição maior, né? Mas foi muito importante. A relação com os pares aqui foi muito boa. A gente tinha uma amizade grande entre todos os vereadores. Eu acho que foi um bom exercício de política para depois poder fazer um bom mandato como deputado. Tá, e a escolha pelo PV na época, né, o Partido Verde, foi por uma questão de relação de amizades, ou tu tinhas um foco na ideologia do partido? Eu sempre gostei, né, de ecologia, sempre me preocupei com isso, embora não esteja muito na moda hoje se falar de ecologia. Já esteve mais, né? Na década de 80, quando eu era adolescente, né, na década de 90, as pessoas estavam muito mais preocupadas com esse tema. Então isso fez parte da construção, né, da minha construção política, inclusive. Década de 90, com a Rio, né, com a conferência do Rio. Depois, inclusive como deputado, eu tive a possibilidade
de ir para a COP na França, né, de Paris e de Marrakech. Aliás, esse teu projeto que é muito interessante, nós vamos dedicar um bloco só a ele, né? Porque com certeza muita gente que sabe que tu fizeste esse projeto lembrou dele em 2019. Mas aí nós vamos conversar sobre ele depois, e até porque quando eu comentei com algumas pessoas que tu serias o meu entrevistado hoje, também perguntaram questões políticas, mas que nós vamos deixar para depois, né? Durante o teu mandato de deputado, tu trocastes o PV pelo PSD. Sim. Isso foi por sustentação ao Sartori ou foi visando a reeleição que tu tentastes no ano passado? Desde o começo do mandato, eu fui sustentação do Sartori. A gente conseguiu, eu conheci ele após a minha eleição, mas a gente criou uma amizade. Eu tenho muita afinidade com ele, eu admiro muito ele e as suas posições. Então, desde sempre, até por a gente ter muita proximidade, ele ser aqui de Caxias, a nossa cultura é muito Ele já circulava, e ele já circulava muito na nossa região, né? Quando eu conversei com ele, ele me disse: tu é lá de Vista Alegre? Ele sabia que meu pai tinha nascido em Vista Alegre, por exemplo, porque meu pai já tinha militado no PMDB no passado, então ele já conhecia meu pai, então a gente teve uma empatia imediata. Claro, foram 4 anos muito difíceis. O Brasil estava passando por uma crise muito grande em relação a Dilma cair ou não. Então, é muito diferente da realidade que a gente vive hoje no país. Aliás, os teus 4 anos na Assembleia foram conturbados a nível federal, a nível estadual, né? Conturbados, uma crise enorme, né? Sem perspectiva de melhora de arrecadação, porque atualmente, para o Eduardo Leite, a gente tem uma perspectiva de que o Brasil volte a crescer assim que se faça a reforma da Previdência. Na época, a gente estava envolto numa crise política imensa, sem se saber se a presidente iria se manter ou não. Muito mais difícil tu planejar um governo numa situação dessa, né? Mas voltando à tua pergunta inicial, o porquê que eu mudei? Dentro do Partido Verde, embora a bandeira seja muito... A ecologia? A bandeira do Partido Verde, para mim, ela seja muito próxima do que eu penso. Não só no que tange a ecologia, mas também em outros temas polêmicos, como a descriminalização do aborto, a descriminalização do uso de drogas não muito prejudiciais, ou prejudicariam tanto quanto drogas lícitas, como o cigarro e o álcool, como é a maconha. Eu concordo com isso, embora eu já esteja revendo esse meu posicionamento, porque eu acho que falta estrutura no Brasil para haver uma liberação, né? Se as famílias fossem bem constituídas, como em países mais evoluídos, houvesse toda uma estrutura do Estado para tratar dependentes, eu acho que poderia se pensar nisso aqui. Porque eu acho que é precoce se pensar nisso no Brasil. O Canadá a maconha foi descriminalizada, né? Mas a estrutura deles é outra, né? Exato. Eu não citei o Uruguai porque, claro, eu não tenho conhecimento para falar sobre isso, mas alguns comentários que eu ouvi de pessoas que foram para lá, parece que não deu tão certo quanto eles acreditavam que fosse, né? É um país de, se não me engano, 3 milhões de habitantes. É mais fácil, né? Mais simples, não é tão complexa como o Brasil, né? Que é um país de dimensões continentais. Mas eu estava conversando com um amigo que é holandês e ele estava me fazendo... Eu tive passando férias na Bahia e ele estava me falando sobre isso. Ele me disse... Lá na Holanda foi liberado. Sim. Mas eu sou contrário que se libere no Brasil. Embora lá eu ache absolutamente normal. E a razão pela qual ele me disse que ele é contrário de que se libere no Brasil, ele me citou uma realidade nordestina que é muito forte. Ele me disse que pelo menos 50% das crianças que nascem na Bahia, por exemplo, são criadas pelos avós. Maior porcentagem disso não tem um pai presente. Então, que realmente uma estrutura familiar muito falha para a gente pôr mais obstáculos, né? Porque a liberação pode trazer mais proximidade dos jovens com drogas,
que no caso deixariam de ser ilícitas. Sim. Então é muito preocupante também a gente fazer uma descriminalização assim no país todo, tendo em vista nossas características, né? A estrutura do sistema de saúde, que também é precária. Se a gente tivesse clínica para todo mundo que resolve deixar de usar poder ser internado, se tratar e deixar de usar, poderia se pensar nisso, mas a gente sabe que essa não é a nossa realidade. Tá, mas aí se nós formos, por exemplo, da maconha pro aborto, infelizmente, né, mesmo sendo considerado crime na maioria das situações, a não ser aquelas previstas já em lei, né, é um custo muito alto para a saúde pública, né? Porque acaba acontecendo em clínicas clandestinas. Tu achas que essa discussão sobre o aborto, ela vai retroceder ou ela não vai acontecer? A gente tem uma onda de conservadorismo no país, né? A eleição do presidente é resultado disso também. Eu acho que pode sim, tem inclusive projetos que querem proibir o aborto em todas as situações, o que é uma coisa incompreensível. Como é que tu vai, um feto que não tem cérebro, um anencéfalo, tu vai fazer a mulher levar a gestação a termo, sabendo que não há sobrevida, uma condição, né? Que inviabiliza a vida. Isso é desumano até. Mas, sim, eu acho que, independente de religião, no meu caso, seria contrário. Eu sou católico, eu não gostaria que a minha mulher realizasse um aborto. Eu tentaria fazer com que ela declinasse dessa ideia, tá? Sim, eu isso acredito. É uma convicção pessoal. Sim. A minha religiosidade. Mas eu não acho que uma convicção religiosa minha deva interferir na vida de muita gente. De muita gente. Eu acho que isso tem que ser uma decisão pessoal. E o fato de não haver a possibilidade de fazer isso licitamente no Brasil acaba pondo em risco milhares de mulheres todos os anos que acabam indo fazer esses procedimentos, porque quem quer fazer acaba fazendo. Acabam fazendo esse é o ponto da minha colocação. Esses procedimentos sem a higiene adequada, muitas vezes, muitas vezes em clínicas clandestinas, aonde se houver algum problema, são capazes de pegar a mulher desacordada e largar num canto para se ver livre daquela mulher que pode lhe trazer um processo. Então isso é muito ruim, né, para a saúde da população. Então eu acho que sim, que as pessoas têm que ter liberdade. Eu sou liberal na economia, mas eu não sou neoliberal, eu não sou conservador nos costumes, sou liberal nos costumes. Eu acho que as pessoas têm que ter a liberdade de optar e de escolher do seu credo. Se a pessoa não acredita em nada, não acredita em outra vida, não acredita que aquele feto já tem alma, é um problema dela, e também problema de consciência dessa pessoa. Não é eu que tenho que dizer como é que essa pessoa tem que agir. Enfim, isso é uma questão particular. Tu viu que nós já mudamos de assunto. Mas agora voltando para a questão do PSD, que eu tenho que te responder. Nós saímos do nosso tema, mas no próximo bloco nós voltamos à política. A Volpe é uma empresa inovadora, voltada para o fornecimento de soluções web, atuando na criação de websites, e-commerce, hotspot, entre outros. Volpe Soluções. Zeppelin Rock Bar possui um estilo próprio onde o elemento principal é o rock and roll. O bar oferece bebidas de qualidade, chopp artesanal e drinks especiais, além das deliciosas e tradicionais pizzas do BEP. Muito mais que um lugar para sentar e beber.
O Zeppelin Rock Bar é um espaço para o seu happy hour com a família e amigos. Todas as sextas com música ao vivo. Zeppelin Rock Bar, Soal em Veranópolis. Voltamos a falar de política e a experiência do João na Assembleia Legislativa. João, nós fugimos um pouco da nossa conversa, né? E nem por isso menos interessante. Nós falávamos da tua troca de sigla. De sigla. Por que o PSD? Então, o PSD era o partido do vice-governador do José Paulo Caioli. Tá? Ele me convidou para ingressar no PSD. Eu tinha problemas dentro do PV, não com o PV aqui em Nova Prata, Sim. mas com a direção estadual, que não dava espaço, não me deixava fazer partido, que tinha aquilo como algo, algo próprio deles. Eles não queriam que ninguém crescesse dentro do partido para não tirar o seu poder. Então ali não havia espaço para eu crescer. Eu tentei muitas vezes e não consegui. Quando eu tive o convite do vice-governador para vir para o PSD, eu pensei da seguinte forma: o PSD tem 2 vereadores em Nova Prata, já é um partido que está bem estruturado em Nova Prata, é um partido interessante, eu tenho uma linha ideológica que converge com o partido. Eu pensei dessa forma, e aí fui para o PSD. Qual foi minha surpresa? Que depois no PSD, os vereadores do PSD de Nova Prata não me apoiaram, devido a um racha que havia dentro do PSD. Sim. O deputado federal Danley era favorável ao apoio ao candidato Eduardo Leite. O vice-governador queria a reeleição, Sim, que eu acho justo. Então houve uma e até uma questão de lealdade, porque ele exato. foi vice-prefeito 4 anos. Do partido, né? E o Danley acabou apoiando até abertamente o Eduardo Leite, e no partido aqui em Nova Prata, os vereadores ficaram na ala que apoiava o Danley. Então acabou não sendo favorável para mim ter ido para o PSD. Inclusive, agora eu nem me considero do PSD. Eu não tenho sigla partidária, mas, por exemplo, o senador Lazer Martins saiu do PSD. Sim. O vice-governador saiu do PSD, que eram as pessoas que avalizaram a minha ida ao PSD. Então, no momento, embora eu ainda seja afiliado ao PSD, eu não me vejo no PSD. Militante do partido. Porque não vejo clima para continuar no PSD. Então, no caso de eu futuramente pensar em concorrer a mais algum cargo eletivo, seguramente não será pelo PSD. Sobre um novo cargo político nós vamos falar depois. João, tu chegaste na Assembleia num momento crítico para todos os gaúchos, né? Quer dizer, o Estado continua quebrado, infelizmente, não há como não mascarar essa realidade, né? Mas vocês votaram o aumento do ICMS e isso dói no bolso de todo mundo, né? Foi votado no início do Sartori, foi votado no final do Sartori para que o atual governador tivesse uma renda um pouquinho melhor, né? Como é que tu vês tudo isso? Olha, eu tinha responsabilidade, Sônia, com as pessoas que votaram em mim. Eu não podia só me preocupar com o que era melhor para mim politicamente, para mim pessoalmente, né, na política, só em não sofrer desgaste. Sim. Eu sabia da necessidade desse aumento do ICMS. Não há margem de manobra. Tu não pode diminuir gastos. Por quê? Porque depois que tu deu o aumento de salário para um funcionário público, tu não pode tirar. Aumento não pode ser tirado, né? Tu não pode diminuir salários. Tu não tem como numa empresa privada como diminuir o teu quadro de funcionários. Até porque os inativos eles um percentual altíssimo, né? do que é arrecadado no Estado. Então tu não tem, a tua margem de manobra é extremamente apertada. Por quê? Porque se tu deixar de passar recursos para a saúde,
as pessoas vão começar a morrer nas filas dos hospitais. Tu não tem como não pagar o salário, então tu tem que tentar fazer... Mesmo que parcelado, né? Usar uma ação dessa, de aumentar impostos, que é tão impopular, usar para tentar passar um período, né? Fazer uma travessia de um período de extrema dificuldade financeira do Estado. Se acreditou que se pudesse fazer essa travessia nos 4 anos, não se conseguiu. Houve a necessidade de se manter esse aumento do ICMS. Eu sei que as pessoas já pensam, poxa, mas eu já pago tanto, é sempre em cima de mim. Mas o Estado, para ele poder oferecer serviços minimamente qualificados para a população, ele precisa de recursos. E não tem outra forma. Então a gente também desfez, né, extinguiu as fundações, que seriam aonde também se poderia diminuir um pouquinho do tamanho do Estado, quer dizer, do custo do Estado. E também foi muito prejudicial. Eu, do Partido Verde, aceitei extinguir a Fundação Zoobotânica. Sim. Aumentou-se a tentativa de receita naquilo que se podia. Se podia, embora ela a outra atitude é diminuir os gastos. É uma contra... Só que tu não pode diminuir gastos. Tu poderia, com a extinção das fundações, tu poderia demitir os funcionários que não fossem estatutários, que fossem seletistas. A justiça permitiu que se fossem demitidos, não sei se até hoje se conseguiu extinguir as fundações. Então é muito difícil no que mexer nas estruturas do Estado, porque os funcionários vão atrás dos seus direitos, judicializam. Aí, num determinado momento, até o Tribunal de Contas entrou no jogo e disse que não poderiam, que não é competência do Tribunal de Contas, né, dizer se pode ou não pode. Tem que passar na Assembleia. Sim. Isso passar também no Judiciário, no Tribunal de Contas, não tem nada a ver com isso. Então, é uma situação difícil, não faz bem para o político votar extinção de fundações, aumento de impostos. Mas tem alguns momentos que tu tem que ver aquilo que vai tentar, né, resolver a situação. Mesmo que seja para remediar a situação, porque resolver, a gente sabia que não iria resolver. A gente estava tentando ganhar tempo para ver se o país saía daquela crise, porque no momento que o Brasil voltar a crescer, a economia voltar a se ativar, os problemas também diminuem, porque aí a arrecadação aumenta. Mas no momento de crise profunda, crise política, crise econômica profunda, tu tem que dispor desses meios para tentar equalizar a situação. Foi isso que a gente precisou fazer. João, parte do pacote que o governo estadual deveria ter feito, né, para que a União negociasse a dívida, estaria a privatização do Banrisul, e em algum momento até se cogitou a Corsan, né? Tu serias a favor da privatização dessas duas empresas? Olha... Ambas superavitárias, né? Sim, mas por isso que elas têm maior valor de mercado, né? Elas são ativos de maior valor. Mas também representam... Tem todo o ufanismo, né, do gaúcho de ter um banco, enquanto todos os outros não tem da mais. federação já não tem mais, né? Agora, se isso fosse resolver a situação, eu seria a favor. Mas não resolve. Mas eu não creio que seja a solução também. A solução passa pelo país voltar a crescer. Eu realmente espero que o presidente atual, o Jair Bolsonaro, consiga aprovar as medidas necessárias para tirar o Brasil dessa crise que não tem fim, para que a gente possa realmente voltar a crescer, voltar a ter um futuro, né, uma esperança no futuro, porque realmente o que estava se fazendo até agora é cobrir a cabeça e descobrir os pés, é um jogo de tentar dispor de um recurso que entrou agora para pagar salário, depois o próximo que entra, daí tu bota pro hospital. Isso é muito ruim. É Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas... Foi um dos estados mais implicados. Sônia, hoje a gente não está pagando a dívida com a União. E no momento no momento em que a União resolver eliminar... Se cair a eliminar, e se tiver o acordo, simplesmente os funcionários não vão receber.
E aí vai acontecer aquilo que aconteceu no começo do governo do Sartori, quando os funcionários da segurança pública acreditaram que o Sartori não fosse honrar os aumentos deixados pelo governo anterior, eles lançaram notas dizendo que a população estaria desassistida, que as polícias não iriam estar mais prestando serviços à população. Isso causou um pânico generalizado. Em Nova Prata, muito provavelmente, as pessoas não tenham notado isso tanto quanto em Porto Alegre. Em Porto Alegre, nesse período, se saía à noite, não se via viva alma nas ruas de Porto Alegre. O que acaba agravando muito mais a crise já existente, sim, diminuindo a arrecadação. As pessoas deixam de sair, deixam de consumir, né? Exatamente. Então a situação é muito grave, continua muito grave. Só que agora, o governador Eduardo Leite tem uma composição na Assembleia Legislativa muito mais favorável. Agora, tu acha que vai ser mais fácil para ele do que foi para o Sartori? Eu não tenho dúvida. Eu te perguntei na relação com a Assembleia. Com a Assembleia eu não tenho dúvidas. As bancadas de oposição foram reduzidas, enquanto, embora algumas bancadas não declarem apoio explícito, pela sua bandeira partidária, pela orientação partidária, tu sabe que não vão ser contrárias às reformas necessárias, né? Porque esse discurso das esquerdas de que defender o que é do Rio Grande até muitas horas eu acho patético, porque, para tu ter uma ideia, num determinado momento a gente foi chamado não pelo governo, a gente foi chamado pela ANEEL, né? Que é a reguladora do sistema da energia do país, né? E eles colocaram a situação, não pelo governo, colocaram a situação real da CE, né? Um EBITDA que devia ter sido negativo em tanto, não tinha sido entregue, e que nos anos seguintes teria que virar zero e posteriormente positivo nesse ano e no ano que vem. E que se não for entregue esses resultados, ou o governo puxa 2,5 bilhões para fazer o resultado, ou a empresa perde a concessão. Quer dizer, é melhor resolver agora. Ficar apenas com os passivos da CE e sem ativo nenhum para negociar. Tu entende? Seria um horror. Falta um pouco de coerência, né? Total. As pessoas não estão preocupadas com a realidade, elas estão preocupadas com os discursos. Um discurso que veio à tona agora, tá? Eletrochoque. Né? Então, porque o governo do Jair Bolsonaro vai liberar o eletrochoque. Primeiro, não é o nome correto, eletrochoque. Então já começa mal, tá? O nome é eletroconvulsoterapia, tá? É um procedimento que hoje se faz no mundo inteiro e nos hospitais privados do Brasil se pode fazer. Só que nos hospitais públicos devido a um direcionamento ideológico que acha que a eletroconvulsoterapia ela tem relação com a época da tortura e eletrochoque, por isso eles dão esse nome, não se faz dos hospitais públicos, né? Foi vetado a realização dele nos hospitais públicos, até porque as máquinas começaram a ficar defasadas e não foram mais compradas. Então não se faz mais isso. Só que ele, bem indicado, muitas vezes ele é o único tratamento. E por uma questão ideológica, se você for olhar na internet, vai ler várias, o Sul 21 vai fazer críticas, todas esses meios de esquerda vão fazer críticas a uma coisa que é uma terapia que muitas vezes é a única terapia. Em depressões refratárias, você precisa ir lá fazer, é feito sob anestesia geral, a pessoa não sente nada. Você faz um pulso para uma espécie de resetar o computador para a pessoa começar de novo, e aí muitas vezes que aí o antidepressivo vem fazer efeito. Então, esse tipo de coisa que a gente acaba vendo no Brasil hoje é muito ruim, porque é um monte de leigos falando de coisas técnicas e misturando porque encontraram um canal onde podem falar o que quiser. Então vocês observaram. Coerência, informação, ideologia nem sempre combinam. Até daqui a pouco.
A Volpe é uma empresa inovadora, voltada para o fornecimento de soluções web, atuando na criação de websites, e-commerce, hotspot, entre outros. Volpe Soluções. Zeppelin Rock Bar possui um estilo próprio onde o elemento principal é o rock and roll. O bar oferece bebidas de qualidade, chopp artesanal e drinks especiais, além das deliciosas e tradicionais pizzas do Beppe. Muito mais que um lugar para sentar e beber. O Zeppelin Rock Bar é um espaço para o seu happy hour com a família e amigos. Todas as sextas com música ao vivo. Zeppelin Rock Bar, Soal, em Veranópolis. Voltamos à atuação do João na Assembleia. Infelizmente, o ano de 2019 começou há pouco e já lembra, para quem tem conhecimento de um grande projeto do deputado, que ele seria muito necessário. Eu estou falando do projeto Rio Grande Resiliente. Obviamente, um projeto que não poderia ser aplicado, por ser daqui, em outros lugares. Mas com certeza, né, João, com aquilo que aconteceu em Brumadinho, no Rio de Janeiro, com as chuvas, né? Aliás, aqui mesmo no Rio Grande do Sul, né? Se faz muito necessário. E a né? gente sabe que com as mudanças climáticas, cada vez isso, os eventos vão ser mais intensos. Então a gente tem que estar preparado para isso. O bueiro da rua, que comportava tranquilamente uma chuva até agora, com o aumento da precipitação, não vai mais comportar. A gente tem que começar a pensar nas nossas cidades, como é que elas vão poder reagir a essas agressões. E o meu projeto do Rio Grande Resiliente é justamente isso. A resiliência, a forma como tu vai poder reagir, responder a um evento catastrófico, um evento de natureza, né? Ou até um evento social, uma crise econômica também, né? Como é que tu vai poder responder a esse evento de maneira rápida para poder se organizar até melhor do que era originalmente. Né? Isso precisa, sim, do apoio da sociedade, das entidades governamentais, das ONGs, dos SICs, CDLs, porque cada município precisa fazer a sua própria estratégia, guardando as suas realidades. Até porque depois não adianta ficar lamentando, né, João? Exatamente. Então a gente tem de já ter planejamento de futuro, do que vai fazer. Hoje, por exemplo, vamos lá, séries iniciais, né? A pré-escola. A gente, com dados do IBGE, a gente pode... as curvas, elas vão continuar mais ou menos no mesmo fator que elas estão. Então tu pode prever daqui a 20 anos quantas vagas de pré-escola tu vai precisar. Então tu já pode... Quer dizer, esse teu projeto, ele poderia ser aplicado em todos os segmentos da sociedade, exato. Né? Porque nada mais do que tu planejar o futuro, tu não ser tão imediatista. Seria um projeto muito bom para acabar com uma coisa que todos os municípios acabam, que acabou um mandato de um prefeito, o próximo que entra quer tirar tudo aquilo que remete ao governo anterior. Não dá continuidade, a sua marca. Se a gente tivesse um projeto pensado não só pelo poder executivo municipal, mas pensado em parceria com todos os atores da sociedade, seria muito mais difícil chegar um novo prefeito e desfazer tudo que estava sendo feito, porque a sociedade iria se colocar contra. E até porque as consequências seriam desastrosas. A sociedade iria se colocar contra de se deixar, porque aquilo foi um planejamento conjunto e não partiu da cabeça de uma pessoa só. Né? Então, é um projeto que ele nasce de uma experiência de Porto Alegre, que fez o seu projeto de resiliência sob a batuta do César Busato, né?
que ele era secretário municipal de governança do município de Porto Alegre, e a gente levou para a Assembleia, fez uma comissão especial sobre a resiliência na Assembleia, e eu não consegui ver aprovado, porque também tem isso, né? Na Assembleia, bancadas de um deputado só como a minha, não tem assento na CCJ. E aí, simplesmente, os nossos projetos não andam, ficam represados na CCJ. A não ser que tu conte com a boa vontade de algum dos colegas que peça uma preferência a alguém que tenha assento na CCJ. Mas eu estou muito feliz, porque agora, no dia 1º, no primeiro dia da nova legislatura, o deputado Zanquim me ligou perguntando se poderia, se eu concordava, que ele desarquivasse o projeto, porque quando a gente deixa de ser deputado, os nossos projetos que não foram votados são arquivados. Fiquei muito feliz, então eu tenho certeza que esse projeto vai adiante, né, com o deputado Zanquim, vai adiante, até porque ele é de um partido maior, com cadeira na CCJ, vai ser muito mais fácil tramitar. Então eu fico feliz, sim, de ter deixado isso e ter também o respeito dos colegas, de ver que nisso, que essa é uma ação importante para o desenvolvimento saudável da nossa sociedade. E é algo que não é a curto prazo, né, João? Seguramente não. É planejamento estratégico de médio e longo prazo, né? Como é que a gente vai construir as nossas cidades, para que lado a gente vai crescer, né? Vamos crescer para dentro do leito, para próximo de um rio onde há inundação quando chove? Não, a gente tem que usar a tecnologia, a ciência em prol da sociedade. Se isso tivesse sido feito, tivesse sido posto em prática já há algum tempo, as consequências seriam muito diferentes, né? Seguramente, inclusive as finanças do Estado não estariam nesse nível de deterioração. Por quê? Até agora, por que elas estão? É importante a gente falar isso. Por que o Estado está tão mal economicamente e todos os outros governos passaram e não precisavam fazer nada? Porque no governo do Sartori, o Estado chegou no limite do endividamento, tá? Que é 2 vezes a receita corrente líquida, tá? A gente estava no começo do governo Sartori em 209% endividamento, né? Então 2 vezes, tinha passado 2 vezes a receita corrente líquida. No momento que se ultrapassa o limite do endividamento, não se pode mais tomar dinheiro emprestado, não se pode mais buscar dinheiro. No sistema financeiro, não tem outra maneira a não ser diminuindo gastos, ou não vai pagar. Como a gente não tem a Casa da Moeda, se fosse nível federal, tu imprimia a moeda, fazia inflação, estava tudo resolvido. Mas a gente não tem essa possibilidade aqui. Então agora, a partir de agora, depois de ultrapassado o limite do endividamento, a gente só pode gastar o que tem em caixa. Não se pode mais tomar empréstimos. E por isso que acabou as benesses. O que se fez durante os últimos 40 anos foi cada um que entrou na Assembleia, que entrou como governador, querer deixar benesses para os funcionários e coisa. Aí dá garantir um lastro aqui, político, né? Garantir um lastro ali, sem o comprometimento de que aquilo ali fosse sustentável ao longo dos anos. Para tu ter uma ideia, quando eu entrei na Assembleia, havia uma prática dentro da Assembleia. As pessoas ficam achando que o salário dos deputados é muito alto, que é uma gasta, um monte de privilégios. Não é ali que era o problema. Tá, então eu vou te explicar uma coisa que acontecia na Assembleia. Cada deputado tinha direito a chamar um policial para o seu gabinete. Tá? Isso acabou, não existe mais. Passamos uma lei que veda essa prática. Assim como a pensão vitalícia dos ex-governadores termina com o Sartori, termina né? Com o Sartori. A gente passou um projeto que veda essa prática. Mas daí você pegava, digamos, um soldado em final de carreira que tinha contribuído por 30 anos sobre R$2.000. Você botava dentro do gabinete, ganhando um FG de R$10.000, ele ficava 1 ano no teu gabinete ganhando R$10.000 e se aposentava com R$10.000. R$10.000, sem nunca ter contribuído sobre esse valor. Cada deputado podia fazer isso, podia trazer ele ficava 1 ano e incorporava, fazia isso com 4 policiais. Que são 4 anos de mandato. Eles lhe seriam gratos o resto da vida. Mas nisso tu catapulta 200 funcionários de um salário
do qual ele contribuía para se aposentar, para um salário muitas vezes 5 vezes maior, que não fez contribuição nenhuma para o sistema previdenciário. É esse tipo de coisa que acontecia dentro da Assembleia Legislativa, que acontecia dentro do Poder Executivo, que acabou levando a nossa situação para o que está acontecendo hoje. Até porque é algo que vem, né, João? Não foi questão dos últimos governadores, apesar que a Ieda conseguiu um ano ter superávit, né? Foi embora tenha sido por um curto período. Foi muito austera, né, no que tange a economia. Claro, ela dispôs de alguns ativos e por isso ela conseguiu fechar a conta, sejamos justos. Sim. Né? Mas ela foi muito austera. Se tivesse se mantido essa austeridade, a gente não estaria dessa situação hoje. Eu espero realmente que o atual governador, que é do mesmo partido da ex-governadora Ieda, também use dessas mesmas práticas de austeridade, porque é o que a gente precisa. A gente precisa ter algo que se sustente ao longo dos anos, porque senão, daqui a pouco, os serviços vão ser interrompidos. Imagina um professor sem receber salário há 3, 4 meses. Um policial sem receber salário há 3, 4 meses. Os hospitais sem repasse. Os hospitais sem repasse. Né? Mas para isso a gente precisa, sim, repactuar, né, o acordo com a União e para isso dispor de alguns ativos que o governador Sartori não conseguia, porque não tinha 33 votos na Assembleia, e que eu tenho certeza que o Eduardo Leite vai conseguir, porque tem esses 33 votos hoje na Assembleia. E o que se percebeu nesses 40 e poucos dias de governo, ele vai continuar na mesma linha de atuação do Sartori, até porque não tem milagre para ser feito, né? Claro que não. E, inclusive, o PSDB fazia parte do governo Sartori, né? O PSDB, o PP faziam parte do governo Sartori, saíram para concorrer. Então eles têm um mesmo posicionamento. E o eleitor gaúcho continua com a tradição de não reeleger ninguém. E tu sabe que vendo alguns fatos, a gente acaba vendo que muitas vezes a reeleição não é salutar, acabam fazendo administrações ruins. Cumprindo tabela. Cumprindo tabela, né? Administrações assim só para cumprir tabela. Na maioria dos casos, tu vê, depois da reeleição, os chefes dos poderes executivos relaxar e não fazer bons mandatos. Nós falamos sobre a atuação do João na Assembleia Legislativa, falamos sobre outros assuntos também. Agora eu vou ser porta-voz de uma pergunta. Tu vais concorrer em 2020 a nível municipal? Olha, Sônia, eu não pensei nisso ainda, né? Falta agora que vai se começar a pensar numa próxima eleição. Como eu te disse, eu estou órfão, inclusive, de partido atualmente, então isso dependeria de uma construção que eu ainda não fiz movimento nenhum para fazer. Mas no teu projeto pessoal? Olha, sem ser o projeto político, realmente tu vais ter que construí-lo, né? Exato. No projeto pessoal, eu não tenho esse sonho de vir a ser o chefe do Executivo Municipal de Nova Prata. Agora, eu acho que no caso de um dia eu vir a concorrer e me eleger, eu acho que sim, eu poderia trazer uma boa contribuição pela experiência que eu tive a nível municipal, estadual, por conhecer como a coisa funciona. Eu acho que sim, poderia. Por ser funcionário do município, saber como é que funcionam as coisas dentro do funcionalismo municipal, eu acho que eu poderia sim trazer uma boa contribuição para o município. Mas ainda estou me recuperando da última eleição, que eu não logrei êxito. Não é muito fácil estar exposto, é uma situação bem difícil, como eu te dizia. Nós falamos disso, da exposição e tal, João. O que mais te marcou nessa tua experiência, tanto na Assembleia como na tentativa de reeleição, positivamente e negativamente também? Olha, positivamente, são as experiências que só estando num cargo desse, você tem, né? Então, a experiência aqui na Câmara Municipal foi muito valiosa. E também na Assembleia, porque tu realmente vê de um outro ângulo a coisa.
tu entende a política de um outro ângulo, muito menos romântico do que quem vem de fora, né? Eu acho isso positivo, eu gosto muito de conhecer, de ter novas experiências, eu acho, e a experiência que eu tive ninguém me tira, né? Sim, com certeza. Isso vai me acompanhar o resto da vida, esse aprendizado vai me acompanhar o resto da vida. O mais negativo é justamente isso, essa exposição que isso te traz. Num momento político brasileiro como o atual logo ali atrás, né? Da última eleição, aonde a coisa estava tão polarizada, né? Você acaba sofrendo muitas críticas, redes sociais, coisas que, tu não acha nem justo, não fiz nada errado, porque esse massacre, né? Mas é que num momento em que havia uma polarização, ou tu era do PT, ou tu era do Bolsonaro, e eu, que não me considero nem do PT, tampouco do Bolsonaro, fiquei meio órfão de bandeira política, então eu achei bastante desgastante. Essa exposição é muito ruim, até porque as redes sociais, elas dão voz a todas as pessoas, diferente dos anos 80 lá, que quando a gente era adolescente, que quem tinha voz eram jornalistas que podiam escrever nos meios de comunicação, ou ir para uma rádio falar, ou ir para uma TV. Agora todo mundo tem espaço aberto nas redes sociais para falar o que quer. E às vezes falta bom senso também, né? Não, e fala qualquer porcaria e ainda arrebanha um séquito de pessoas que pensam daquela forma e que acabam legitimando aquelas bobagens que essas pessoas falam. Então é muito difícil lidar com isso. Eu não estava muito preparado, aquilo me afetava. Aliás, eu acho que ninguém de nós estava muito preparado para essa diferença, né? Aquilo me afetava, porque se tu sofre críticas por algo que tu está fazendo que realmente é pernicioso, é ruim para a sociedade, tudo bem, né? Agora tu sofrer críticas gratuitas, aí é doído, viu? Eu ainda estou em recuperação, estou ainda curando as feridas. Tive lá na água salgada, botando as minhas feridinhas na salmoura, mas ainda estou meio machucado. Agradecendo a participação do João, lembrando-nos que vocês podem enviar sugestões para entrevistas. Obrigada, João. Eu que agradeço o espaço. A Volpe é uma empresa inovadora, voltada para o fornecimento de soluções web, atuando na criação de websites, e-commerce, hotspot, entre outros. Volpe Soluções. Zeppelin Rock Bar possui um estilo próprio onde o elemento principal é o rock and roll. O bar oferece bebidas de qualidade, chopp artesanal e drinks especiais, além das deliciosas e tradicionais pizzas do Beppe. Muito mais que um lugar para sentar e beber. O Zeppelin Rock Bar é um espaço para o seu happy hour com a família e amigos. Todas as sextas com música ao vivo. Zeppelin Rock Bar, Soal, em Veranópolis.